Os versículos que eu vou ler aqui são 10 versículos que eu quero aqui, que eu tirei, e que aqui está a base de alcançar todas as bênçãos. E hoje é um dia que nós oramos pela família, e nós devemos orar para a nossa família acordar, despertar, para eles desfrutarem do que Deus preparou para eles e para todas as pessoas. Mas tem sempre uma condição, né? A bênção de Deus, ela é de graça, pela graça, mas tem sua condição. Não é de qualquer maneira, não é na anarquia que vai se viver ela, e sim dentro da lei do próprio Deus. Por isso que a Bíblia, no Salmo 119, diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Mas tem que estar dentro da lei que Deus estabeleceu. Não está na lei de uma religião, não está na lei de um homem, de um pregador, está naquilo que Deus estabeleceu. Para isso nós precisamos conhecê-lo e estarmos dispostos a nos sujeitarmos a ela, tanto na questão de se sujeitar em obediência, como se sujeitar no sentido de crer naquilo, que aquilo é verdade, ter aquilo como certeza, ou lutarmos, já que a nossa natureza humana, ela é dada a só acreditar nas coisas que vê nesse mundo, nós acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Eu vou pegar aqui, isso aqui foi uma conversa do João Batista. Ele falando acerca de Jesus. João Batista foi um daqueles que foi escolhido por Deus desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, para ser aquele que iria anunciar a chegada de Jesus. A missão de João Batista foi essa, foi preparar o povo para o ministério, a entrada de Jesus no mundo com o seu ministério, que é uma missão hoje de cada um de nós como igreja: levarmos a palavra de Deus e prepararmos as pessoas para receberem Jesus na sua segunda volta, que aí será diferente, porque ele não virá mais como Salvador, mas ele já virá como juiz e julgando quem está certo e quem está errado. E esse julgamento vai ser segundo de acordo com a pessoa, de como a pessoa conduziu sua vida, se na palavra de Deus ou se fora dela. Se fora dela, condenação; se na palavra, salvação. Bom, aí eu estava falando de Jesus e ele disse assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Versículo 31, João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aqui está falando de Jesus, porque Jesus foi o único que veio ali verdadeiramente de Deus. O resto nasceram da terra. Da terra quer dizer, nasceu da vontade de um homem, de uma mulher, de uma relação. Às vezes não foi nem bem a vontade, mas de uma relação entre um homem e uma mulher. Jesus, do contrário, Jesus veio, foi obra do Espírito Santo. Nasceu de uma mulher? Nasceu, mas não foi gerado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, mas sim do Espírito Santo, milagrosamente fazer com que ele fosse gerado no ventre de Maria. Então ele veio de cima, ele era algo, obra de Deus. E ele fala das coisas de Deus. Então Jesus, ele não estava, os conceitos, as brigas desse mundo, ele não estava envolvido, ele estava envolvido nas coisas de Deus. Logicamente que ele orientava as pessoas aqui também a não se apegar a isso.
E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quer dizer, tudo que Jesus viu diante do Pai, ele veio para trazer e ensinar. Só que aí o mundo, apegado às coisas daqui, não deu crédito a ele. Mas diz assim: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, quem aceitou, uma coisa que nós devemos ter é a gente aceitar o testemunho. Tudo que Jesus trouxe de testemunho, tudo que ele falou de Deus, a gente aceitar quer dizer pegar isso como uma verdade para nós. E aqui nós devemos orar também pela nossa família, porque às vezes nós oramos tanto para eles: Deus abençoa eles aqui, abençoa ali. Lógico, nós queremos eles abençoados, sabemos que Deus pode abençoar, mas tem uma coisa que eles precisam aceitar os ensinos de Jesus, o testemunho de Jesus, o que ele falou, o que ele testemunhou acerca do Pai. O que é testemunho? Aquilo que Jesus viu diante do Pai, o poder que ele, as informações que ele trouxe de como é Deus, quem é Deus, e está tudo na palavra dele, está tudo nos ensinamentos dele, a vontade de Deus. Então tem que aceitar esse testemunho. Aí diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Continua isso aqui falando de Jesus. Então, quer dizer, nenhuma palavra de Jesus foi uma palavra de algo que ele achava, que ele pensava. Nós, seres humanos, somos muito cheios disso. Eu acho isso, eu acho aquilo. Às vezes nós queremos até colocar o nosso achismo para explicar Deus. Não, eu acho que Deus é assim, acho que Deus é... Não, espera aí, não é o que eu acho. Por isso que nós não podemos nos apegar, nos apoiar naquilo que nós achamos. Tudo aquilo que eu acho que é certo, eu tenho que levar e comparar com o que Jesus está ensinando. Se está de acordo com o ensinamento dele, se não tem nada saindo, então está certo. Mas se tem alguma coisa que não está de acordo, que não está em harmonia, e nossos achismos estão sempre em desarmonia com a palavra de Deus, então eu não tenho que me apoiar naquilo como uma verdade. Eu tenho que dizer: não, eu penso assim, eu acho assim, mas espera aí, eu tenho que aprender de Deus. Eu tenho que cada dia estar buscando. Isso tem que ser uma coisa nossa, a gente fazer, lutar para isso. Todo dia a gente está lendo a Bíblia, está procurando entender, compreender e até orando a Deus. Deus, olha, é muita coisa, eu sou limitado, me ajuda, me revela a tua vontade, me ensina, porque eu não sei. Às vezes eu estou defendendo coisas como certas e não são certas aos teus olhos. Não é como se por exemplo, levar até Jesus uma mulher que foi flagrada em adultério para apedrejar aquela mulher. E disseram para Jesus: olha, a lei de Moisés, e nós temos que lembrar que a lei de Moisés foi passada por Deus para Moisés. Diz: a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essas mulheres, essas pessoas. Na verdade, a lei não dizia para apedrejar só a mulher, tinha que apedrejar os dois, mas ali levaram só a mulher. Então ali já vemos que tinha alguma falha ali bem grande, bem gritante. Talvez ali um machismo, né? Deixa o homem, some daqui que a gente vai levar a mulher. Aí, até porque ali a gente vê que só tinha homens, né? Então, pegamos a mulher para dar exemplo, o homem que quiser. Aí levaram e começaram a perguntar a Jesus: olha, o que nós fazemos? A lei diz. E Jesus começou a lhe escrever na areia, não deu resposta a princípio, e eles começaram a insistir. Ali havia realmente uma forma de criar. Qualquer resposta que Jesus desse ali seria polêmica, porque se Jesus dissesse assim: está na lei, apedreja. Então dizer: mas cadê aquele amor que ele prega, o perdão, misericórdia? Cadê tudo isso? Então alguém iria criar uma polêmica, que é quando a gente tenta resolver as coisas de Deus com as coisas do mundo, sempre vai criar uma polêmica de um lado ou de outro.
Do outro lado, se Jesus dissesse, não apedreja não, que é isso, não faz isso com ela não, eles iam dizer, ele está indo contra a lei que Deus passou para Moisés. Então, se ele está contra a lei, ele não é uma pessoa que pode se dar crédito, porque ele despreza a lei de Moisés, que foi a lei que Deus passou. Então era uma coisa complicada. E Jesus continuou ali sem resposta, e eles continuaram insistindo, porque eles queriam pegar ele em alguma situação. Aí, no entanto, ele chegou, até o pastor Paulo Sabino deu uma mensagem muito boa em cima disso. Aí ele chegou e disse assim, olha, fala o seguinte, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. O que Jesus fez? Jesus não disse para eles que não apedrejasse, nem disse que apedrejasse. Ele simplesmente mexeu com o interior de cada um ali. O que foi que ele mexeu? Ele deu uma palavra que ele disse assim, vocês estão aptos para condená-lo? Vocês estão aptos para aplicar a lei? Porque às vezes você quer fazer algo certo, mas você não é apto para aquilo, porque você também tem erros. Você quer punir o que está errado e você está certo, por causa da lei em cima, mas você também comete erros. Aí Jesus disse, vocês estão aptos? Se vocês não tiverem pecado, então atira a primeira pedra. Seja você que atira. E aquilo mexeu com a consciência deles, que eles fizeram o quê? Eles começaram a largar as pedras. Porque eles viram. Até o pastor Paulo Sabino deu uma mensagem muito boa. E ele fala que nós, às vezes, nós estamos armados de pedras contra as pessoas, né? Às vezes muito crítico, muito isso, para atirar nas pessoas pelos erros dela. Só que a gente deve se nos examinar, se estamos com capacidade de atirar aquela pedra. Porque às vezes eu estou atirando a pedra no outro, mas eu tenho erros, que se eu olhasse eu dizia, não sou a pessoa certa para estar criticando essa pessoa por isso, acusando, fazendo isso e isso. Às vezes é isso. Então, eles largaram a pedra. Voltando aqui à palavra, nós começamos. Então, aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus. Então, Jesus não falava de outras coisas que não fossem das palavras de Deus. Ele não falava nada dele mesmo, não era um pensamento dele, não era o que ele achava, não era o que ele pensava. Isso aqui cabe a nós. É uma coisa muito difícil para nós. Você já viu, sempre que alguém vem te dizer algo, você já tem um argumento? Sempre vem para você, você ficou sabendo disso e isso? Mas eu acho. A gente sempre acha alguma coisa. A gente tem que olhar, mas o que eu acho está de acordo com a palavra de Deus? O que eu acho está em concorde com a palavra. Porque se estiver concordando com nada, é melhor calar e orar a Deus e buscar a Deus e não falar nada que venha de mim mesmo. Porque o ser humano, principalmente quando o camarada ele adquire um pouco de conhecimento a mais, ele se enche de razões, de eu sei das coisas, eu isso aqui. Mas meu irmão, não é bem por aí não. A boca do cristão, dos filhos de Deus, dos cristãos, deveria ser a boca de sábios e falar aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Mas quantas vezes nós abrimos a boca para falar o que nós achamos? Jesus nunca fala. Por isso que Jesus, muitas das vezes, neles encontrava o silêncio. E ele estava aqui como um ser humano, e como ser humano, com certeza, ele vendo tantas coisas, ele tinha muitas opiniões, mas ele se limitava a falar o que Deus lhe dava, falar aquilo que era a palavra de Deus, porque ele sabia que qualquer pensamento humano, qualquer palavra de homem, não vai acrescentar nada, não vai ajudar em nada, só cria confusão. Você vê, por exemplo, a política cheia de briga, por quê? Porque os homens
tem pensamentos e cada um quer expressar seu pensamento e obrigar os outros a viver sua maneira de pensar. Aí o que cria? Confusão. Confusão. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, o que ele fala é verdadeiro. E se o homem, e até cria também, porque às vezes o homem está preso no pecado e não quer aceitar, mas quando se aceita, ali a direção certa para a pessoa vencer, para a pessoa ser abençoada, para a pessoa viver bem e viver em paz. Em paz, principalmente com Deus, né? Porque tem gente que está em paz com o pecado, está em paz com os pecadores, mas não está em paz com Deus, porque o que ele defende, o que ele pensa, o que ele age está contrário à palavra de Deus. É ter paz com Deus, porque sem paz com Deus não vamos entrar no céu. Diz aí, versículo 35, é aqui que eu queria chegar. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Filho aqui nós sabemos, está falando de Jesus, né? Deus o ama e entregou tudo nas mãos de Jesus. Aí ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Entenda bem, a vida de Jesus a esse mundo, tudo que ele passou, tudo que ele ensinou e depois tudo que ele sofreu, padeceu, foi para que fosse tirado do mundo a ira de Deus. O que trouxe a ira de Deus sobre a humanidade? O pecado. A ira de Deus é muito ruim, irmãos, porque a ira de Deus, um Deus irado, é complicado, porque ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer. E se ele estiver irado, ele não vai agir para o bem, ele vai agir para o mal do transgressor. Exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus está virado, Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Caiu fogo do céu e foi destruída aquelas cidades. Exemplo, o Egito. Deus está virado contra Faraó. O que aconteceu? Imagina um dia só. Eu não vou falar nem de todas as pragas, mas num dia só morreu todos os primogênitos daquela nação. Numa noite só. Deus irado. Então a ira de Deus não é boa. Deus está virado com a humanidade. O que aconteceu? O dilúvio. Morreu todo mundo. Deus está virado. Deixa eu lembrar mais de outro momento de Deus irado. Agora me fugiu, mas são vários que a gente pegar aqui. Deus está virado com o povo de Israel. Perderam condição de nação, foram ser escravos na Babilônia por 70 anos. Isso é um Deus irado. Por isso que o escritor de Hebreus, ele disse: coisa horrenda é cair nas mãos de Deus. Do Deus irado. E que o deixa Deus irado? O homem está só errando, só cometendo erro, só pecando e não se consertando, defendendo o erro como certo. Defendendo o erro como certo. Isso é terrível. Por exemplo, quando aquelas nações que estavam na terra que Israel tomou posse, para Israel tomar posse daquelas terras, da terra, a gente fala muito da terra prometida, né? Da bênção da terra prometida, mas foi bênção para Israel. Mas os moradores que estavam lá morando, que eram donos daquelas terras, eles foram tirados com guerra, foram mortos, foram aniquilados. E por que isso? Porque eles pecaram, não se consertaram, nunca quiseram nada, até que chegou um ponto, Deus disse: olha, não tem mais como, eu vou tirar essa nação por causa do pecado. Deus está virado com eles. Aí Deus fez com que Israel entrasse, uma nação de escravos, lutasse contra aquele povo, batalha. Você sabe que guerra é muita dor, muito sofrimento, uma coisa terrível. Isso tudo aconteceu, Deus irado. E quando Jesus veio ao mundo, era justamente para apaziguar essa ira, para que nós não vivêssemos debaixo dessa ira, que é muito ruim, porque essa ira, ela não só vai acontecer coisas ruins numa nação ou nas nações, como ela também vai acontecer o pior, que o pior é ser lançado no inferno no final. Então Jesus veio para ser a solução
de nós não termos que ter um encontro com um Deus irado, e sim encontrar um Deus de amor, um Deus da misericórdia. Só que, para não cairmos nessa ira de Deus, que essa ira foi despertada por causa do pecado do homem, nós temos que o quê? Que crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Todo mundo diz, eu creio em Jesus. Eu estou fora dessa aí porque eu creio em Jesus. Mas crer em Jesus é dar crédito à pregação do que Ele nos trouxe, dar crédito ao Evangelho. É crer de tal forma que eu estarei pronto a deixar a minha maneira de pensar, de ser, de viver daquela maneira, para viver a maneira que Ele ensina. Porque eu só posso dizer que creio em Jesus quando eu estiver disposto a abrir mão daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho bom, para eu viver o que Deus ensina para mim através dos ensinamentos de Jesus. E todas as coisas estão nas mãos dele. Salvação, vida eterna, cura, todos os milagres, tudo que nós precisamos está na mão de Jesus. E nos é dado através de nós crermos, mas crer de verdade, não é fazer confissão vazia. Crer no sentido de acreditar tanto que esteja disposto a abrir mão de sua maneira de pensar, do seu orgulho de ser, e passar a viver o que ele está ensinando. Que é isso que uma religião não vai te ensinar, só a palavra de Deus. É isso que ninguém vai te ensinar. Só o Espírito Santo, se você abrir o coração para Ele. Se você receber essa palavra de bom grado. Se você disser, eu creio em Jesus, eu vou andar com Ele. Eu tenho muitas falhas, eu sou um poço de falhas, mas eu vou lutar cada dia na minha vida para viver a palavra dele, me dedicando a ler a Bíblia, meditar nela, procurar compreender, confrontar os meus pensamentos, o que eu defendo com a palavra de Deus, se está certo ou não. Se não tiver certo, eu vou ficar com a palavra. Lutar para mudar o meu interior, não é o meu exterior. O exterior você muda as coisas, às vezes com as coisas do mundo mesmo, trabalhando, lutando, estudando, crescendo, mas é o meu interior que tem que ser mudado. E depois Deus vai abençoar também o lado natural. Mas é isso que nós precisamos, viver essa verdadeira fé, de crer nos ensinamentos dele, crer a ponto de fazer com que eles causem mudança dentro de nós. E através da mudança dentro, vai começar também a mudança de uma forma exterior da nossa vida, da nossa maneira de se comportar, da nossa maneira de ser, aquilo que fazíamos de errado. Quando eu falo de errado, segundo a palavra de Deus, porque tem pessoas que, se você for falar assim, aquilo que faz de errado, ela vai dizer, não faço nada de errado, sou uma pessoa certinha, eu trabalho, eu pago minhas contas, faço isso, tudo isso. Mas às vezes a pessoa faz tudo isso certinho, mas sem a direção da palavra, ela faz muitas coisas nas entrelinhas que ela nem percebe que é errado aos olhos de Deus. Porque a nossa condição, ou a nossa natureza humana, carnal, ela é contrária à palavra de Deus. Então, sem a direção da palavra, sem a disposição de obedecer à palavra, nós vamos agir errado, mesmo que seja muito religioso. Por exemplo, tem gente que é muito religiosa, está tentando servir a Deus, agradar a Deus, e tem um coração assim, eu quero agradar a Deus, mas está tentando agradar a Deus fazendo exatamente aquilo que Deus abomina. O que é? A Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. Tem gente que fica lá orando para o ídolo, devoto de um ídolo, e a pessoa faz aquilo achando que está agradando a Deus, achando que está fazendo certo. Mas se ela for para a palavra de Deus, ela vai ver, não, isso aqui está errado. Então por isso precisamos da palavra, por isso, para não errarmos. E se nos sujeitarmos a Ele, aí vamos ter o quê? A vida eterna, que a vida eterna está com Ele, está nos seus ensinamentos, está na sua palavra. Agora, se eu desprezo a palavra, se eu desprezo os ensinamentos, se eu desprezo Jesus,
Desprezar Jesus não é dizer, eu quero saber desse Jesus, não é fazer como muitos fazem aí, até zomba. Não, às vezes despreza por desprezar o que ele ensinou, desprezou o ensinamento dele. Ele diz, vós me chamais Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Estamos desprezando. Então desprezar ele é dessa forma. Se desprezar, não estamos crendo nele. E aí, irmão, vem a complicação. Vai permanecer a ira de Deus sobre a pessoa. Isso não é bom. Não é bom. A ira não é bom. A gente diz que tudo que vem de Deus é bom, né? Não, nem tudo que vem de Deus é bom. É bom se a gente vem andando na palavra dele, porque vai vir o amor, vai vir a bênção, vai vir tudo. Mas se eu estiver no pecado, vivendo no pecado, vem de Deus a ira. E a ira não é boa. Quem experimentou a ira de Deus sabe o quanto é ruim. O Egito experimentou a ira de Deus. Foi muito mal para aquela nação. Israel, 70 anos, estava experimentando a ira de Deus. Foi bom não. Foi tão ruim que quando o Neemias, chegou alguém lá de Jerusalém e disse assim, 70 anos depois, e Neemias perguntou assim, como estão os meus irmãos lá de Jerusalém? Ele disse, a cidade está derrubada, os muros caídos e o povo em completa miséria. Sabe por que o povo estava assim? A ira de Deus, por causa que eles tinham pecado. O Neemias entrou em pranto. Entrou em pranto. Irmãos, isso aqui é uma coisa que me ensina. Tem gente que quando vê um cristão cair e depois pagar um alto preço, a pessoa até se alegra. Isso prova que a pessoa não tem o amor de Deus. Tá vendo? Errou, agora está pagando o preço. Na verdade, deveria chorar por ele. Neemias chorou, mesmo sabendo que hoje estamos nisso, porque erramos. É justo da parte de Deus, mas erramos. E ele entrou em oração e jejum para que Deus restaurasse. Bom, acho que essa é a palavra, mas o que eu quero dizer nessa palavra? Hoje é um dia que oramos pela família. Nós temos que orar para a nossa família estar debaixo da bênção de Deus, não da ira. Mas para não estar debaixo da ira, para a ira não permanecer neles, eles precisam o quê? Eles precisam crer em Jesus. Mas não é fazer confissão vazia não, porque se você for para muitos vão dizer, não, eu creio em Jesus. Mas aí você pergunta, você está andando de acordo com a palavra dele? Você está vivendo a palavra dele? Não, porque olha, esse negócio aí é muito radical, eu tenho o meu jeito. Então não está crendo nele, está se enganando. Quem crê nele está disposto a abrir mão de sua maneira de pensar e de ser para ser o que Jesus ensina. E logicamente que isso não é da noite por dia, porque nós somos muito falhos. É todo dia você se dedicando, buscando, aprendendo e abrindo mão do que você defende como certo, mas que você de repente vê, não é bem o que é a palavra. Algumas coisas nós ainda vamos ficar assim em dúvida. Será que eu estou certo? Será que o que eu acho está errado? Se está, eu vou orar a Deus. Deus, me dá direção, me mostra. Não me deixa ficar preso no que eu acho, no que eu penso, mas me ajuda, me revela a tua vontade para que eu venha compreender claramente. Amém, Jesus? E todo dia buscando isso, e vai ser bênção.